vida, ainda que as pessoas da igreja não estejam nos rodeando todo o tempo, para nós estarmos nos policiando, nós temos que vigiar a nós mesmos, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, perverso, quem o conhecerá? Se nós não estivermos vigilantes com a nossa vida, o nosso coração é perverso. Se nós não vigiarmos a nossa vida, nós somos tendenciosos a fracassar, a pecar, a voltar à velha criatura. E este tema importante, ao qual o livro do profeta Jeremias ele enfatiza, ele vem constantemente falar da responsabilidade individual que cada um tem pela vida que leva. Vida de santidade ou uma vida de pecado. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Não é o pastor da sua igreja que é responsável pelas suas atitudes, porque a palavra de Deus é pregada. Não é o pastor da igreja que tem que vigiar a porta da tua casa, nem as portas da tua boca, nem do teu coração. Quem tem que vigiar é você mesmo. Quem tem que vigiar os passos, da onde coloca os pés, é você e não é o pastor da igreja. A palavra do Senhor é pregada, mas nós somos responsáveis individual pela vida de santidade ou de pecado que nós levamos. A palavra de Deus, ela é pregada, ela é ministrada. E aquele povo de Judá não era um povo diferente, era um povo que tinha no meio deles os profetas. Os profetas anunciavam a vontade do Senhor. Os profetas falavam a lei de Deus. Os profetas davam norteamento, direção. Porém, aquele povo não queria seguir. Porém, aquele povo não queria se responsabilizar pelo pecado que eles tinham. Não tinham coragem de deixar o pecado para trás e voltar para o Senhor. E este capítulo ele registra a ilustração de Deus quando apresenta a respeito daqueles que confiam no Senhor ou confiam em ti mesmo. Quando o Senhor aqui fala, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, a respeito de, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia e faz da sua carne do seu braço e aparta-se o seu coração do Senhor. Porque ele será como uma tamangueira no deserto. Ele será como um arbusto no deserto, que vai secar, vai morrer, porque não tem fonte de água viva perto. Aquele que se afasta do Senhor é a mesma coisa de um arbusto seco, no meio do deserto, que vai perecer, vai se secar, vai morrer, sabe por quê? Porque saiu de perto da fonte de água viva. Saiu de perto do Senhor. E todo aquele que sai de perto do Senhor seca. Você pode nem perceber, mas as folhas já estão caindo, né? Você pode nem perceber, mas talvez as suas raízes já estão morrendo. Sabe por quê? Porque nós não podemos sair de perto de Deus. Nós não podemos apartar do Senhor. Nós temos que mantê-lo perto. A fonte de água viva. Aquele que tem poder de fazer com que nós venhamos reverdecer. Aquele que está perto de Deus. Você conhece porque ele está sempre verde. Você conhece porque ele está sempre florescendo. Você conhece porque ele está sempre produzindo alguma coisa. Ele está produzindo frutos. E esses frutos é para Deus, não é para o homem. Mas ele está produzindo fruto para Deus. Se nós olharmos para nós mesmos e comparar a nossa situação atual com a situação de Judá, será que nós poderíamos dizer que essa palavra é para nós? Poderíamos dizer e afirmar, não pastor, essa palavra é para mim. Eu estou me afastando pouco a pouco do Senhor. Eu estou me envolvendo mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Eu estou tão apegado às coisas do mundo que parece que tem hora que a velha natureza quer florescer, quer voltar, né? Quer avivar dentro de mim novamente a velha criatura. Porque hoje nós somos filhos de Deus. Hoje o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar de dia e de noite. Porque é isso que a palavra de Deus diz no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que não anda na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Será que hoje nós podemos dizer isso? O
meu prazer está na igreja. O meu prazer é estar na presença do Senhor. O meu prazer é dobrar o meu joelho e falar com Deus. O meu prazer é quando tem uma campanha de libertação, eu estar lá para ajudar a orar, libertar pessoas. O meu prazer é subir ao monte, é descer ao vale, é buscar a presença do nosso Deus. Será que nós podemos dizer que temos prazer quando a palavra de Deus é lida? Ou nós achamos muito bom a hora do culto, a hora do louvor, a hora, né, da adoração, que é tão gostoso louvar? Sim, é gostoso louvar. É gostoso nós adorarmos o nome do Senhor. Mas muito melhor é nós ouvirmos Deus falar conosco. Muito melhor é nós ouvirmos e aprendermos a lei do Senhor. Muito melhor é nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Porque aqui é o que diz a palavra aqui, louvado seja Deus. Nós não queremos ser como essa tamangueira do deserto, né? Que nem sente quando vem o dia mau. Nós não queremos habitar em terra salgada nem inabitável. A Bíblia diz ainda que no verso 7, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia. A nossa esperança é Deus, irmãos. A nossa esperança é o Senhor. É Ele que nos desperta todos os dias. É Ele que nos levanta todos os dias. Se nós acordamos na madrugada, também é Ele que nos desperta na madrugada. E quando nos desperta na madrugada, algo Deus tem para tratar conosco. Que nós não venhamos achar que é somente beber água, ir ao banheiro, voltar para a cama, voltar a dormir. Não, o Senhor, Ele quer falar conosco. Ele nos desperta na madrugada. A Bíblia diz que aqueles que de madrugada me buscam, diz o Senhor, me encontrarão. Nós temos que aprender e ter prazer em buscar a Deus. Temos que ter alegria no Senhor. Temos que louvar, chegar na casa de Deus com o coração alegre, para nós darmos ao Senhor o nosso melhor. Eu tenho certeza que todos aqui teve um dia abençoado. Nós aqui hoje passamos aqui o dia todo aqui dentro da casa de Deus, desde uma chegada lá fora. E quando foi hoje de manhã cedo, eu estava fazendo prova do concurso público. Cheguei em casa, já era mais de meio-dia. Cheguei e vim direto para a igreja para poder fazer limpeza, porque eu sabia que tinha culto à noite. Desculpa e falar, irmão, coloca alguém para ministrar, hoje eu não vou estar lá, mas meu prazer é estar na presença do Senhor. Glória a Deus. A minha alegria é buscar a presença do meu Deus, porque eu não sei se amanhã eu terei essa oportunidade. Nós temos que pegar, agarrar cada dia, como se fosse a última oportunidade, porque um dia será. Um dia verdadeiramente será a última oportunidade. E talvez naquele dia que seja a última oportunidade, e a gente não vem para a casa de Deus, e de repente o Senhor te chama. Seja lá no seu quarto, na sua casa, na sua cama, e você fala, meu Deus, logo hoje que eu não fui para a igreja, né? Agora o Senhor está vindo de encontro comigo. E eu estava aqui à toa, não estava fazendo nada. Eu poderia estar lá louvando, adorando, glorificando a Deus, ajudando os irmãos juntamente com eles. Porque nós somos um só corpo. Mas nós muitas das vezes negligenciamos. Procrastinamos o chamado de Deus na nossa vida. Você sabe o que é procrastinar? É deixar para depois. Procrastinar é deixar de fazer aquilo que é para ser feito agora, na hora, e falar, amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois me chama, que aí eu estou lá junto. Você não sabe se vai ter oportunidade. Como já foi dito aqui, quantas pessoas gostariam de estar aqui nesse culto hoje? Né, irmão Rodrigo? Quantos já desceram a sepultura e não sabiam que iriam morrer? Alguns até sim, mas não sabiam nem o dia nem a hora. Não é assim? Porque verdadeiramente ninguém sabe o dia da sua morte. Porque se nós soubéssemos, nós íamos viver preparado todo dia. Nós íamos procurar fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor na hora certa para Deus. Porque Deus merece o seu melhor. Nós não damos o nosso melhor para a pastora ou para o pastor, não. É para Deus. Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. A Bíblia diz, se o homem come e bebe,
dele, ou faz outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. É tudo feito para a glória dele. Quem recebe é ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui fala a respeito de confiar em si mesmo, quando o homem acredita na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, na sua própria força. Porque o dia mau chega sem esperar. O dia mau chega sem a gente chamar, né? Ele vem. E ele chega de repente. E quando ele chega de repente, já não dá tempo mais da gente consertar. Já não dá tempo mais da gente santificar. Já não dá tempo mais da gente buscar mais a presença de Deus. Nos preparar melhor. Dá tempo mais da gente ganhar mais almas para o Senhor. Porque chega. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor e faz do Senhor a sua esperança, que ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Sabe o que é o calor? É a adversidade. Aquele que está plantado como árvore junto aos ribeiros de água, que é o homem que teme a Deus, que é o homem que põe a sua confiança no Senhor, ele não se preocupa quando o dia mau chega. Ele não se preocupa quando alguém fala: olha, o país vai entrar em crise, viu? Olha, o país está assim, olha, os impostos estão altos demais, as taxas de tudo subiu, olha, as dificuldades estão vindo, a seca está vindo aí. Ele não se preocupa, porque a confiança dele está em Deus. Porque ele sabe que Deus é seu auxílio, é seu refúgio. Ele sabe que Deus é a sua segurança. Então ele não teme o dia mau. Nós temos exemplos da Bíblia, irmãos. Nós vemos ali que José no Egito, louvado seja o nome do Senhor, quando veio aquele período de sequidão, aquele tempo de dificuldade, a confiança dele estava em quem? Estava no rei? Estava no poder do seu braço? Não, a confiança dele estava no Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus deu tanta sabedoria ali a José, louvado seja Deus, que ele se tornou governador do Egito. Foi colocado segundo, abaixo do rei, somente ele. E ele cuidou de todas as finanças do Egito, inclusive de todas as plantações, de tudo aquilo que era plantado, que era colhido. Ele retia parte em seu celeiro, ele armazenava, ele guardava, porque Deus deu sabedoria a ele, que o tempo de sequidão viria. Então que ele tinha que aproveitar o tempo de bonança, o tempo das águas gordas. E ali então, quando vinha muito, ele guardava parte. Quantas vezes nós precisamos pedir a Deus a sabedoria que José teve? Porque nós confiamos somente no dia bom, né? Em que está chovendo dinheiro na horta, como diz o outro. Em que o bolso está enchendo de dinheiro. Opa, estou ganhando bem. Confie em si mesmo, né? Opa, eu estou arrasando, ó. Eu nunca vi ganhar tanto dinheiro com tanta facilidade. Mas não se esqueça não, o dia mau vem. E nós não temos sabedoria de reter. Nós não usamos a sabedoria de administrar, de guardar aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Porque se Deus deu sobre a nossa vida, nós temos a responsabilidade de administrar. E há muitas pessoas que passam por aperto por isso. Porque tanto quanto vem na sua mão é quanto gasta. É tanto quanto chega até as suas mãos, não tem a sabedoria e inteligência de guardar, de administrar. E aí o dia mal chega. E quando o dia mal chega, passa por dificuldade. Passa por aperto, sabe por quê? Porque na hora da bonança foi só gastar, gastar, gastar. Não, o mês que vem tem mais, o mês que vem tem mais, o mês que vem tem mais. E o Senhor diz: basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã pertence a Deus. Não pertence a nós. Nós não podemos fazer cálculo para amanhã. Eu tenho que cultuar a Deus hoje, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Para cultuar amanhã. Os irmãos estão entendendo? Ah, hoje eu não vou no culto, amanhã eu vou. Você não sabe se você vai estar vivo. Esse é o plano que você faz. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus.
Deus. Quem vai saber se você vai ou não é Deus. Quem vai saber se você vai chegar no dia de amanhã é Deus. Se você vai ter para dar amanhã é Deus. Se você amanhã vai pedir emprestado é Deus. Porque é Ele que cuida do nosso amanhã. Então a palavra do Senhor a respeito aqui da salvação e da confiança que nós devemos ter no Senhor, como ele estava aqui, louvado seja Deus, o profeta Jeremias, instruído por Deus, trazendo essa palavra para ajudar para o povo de Israel. Um povo que estava pecando, com o coração endurecido. O diamante é duro, sim ou não? Sim. Por isso que fala ponteiras de diamante. Com o coração duro, vivendo pecando, vivendo afastando de Deus. A palavra era pregada e eles corriam da palavra. Vinham os profetas instruir, ensinavam, ninguém queria aprender a lei do Senhor. Então o Senhor trouxe essa mensagem para que fosse ministrada ao povo de Judá. E o Senhor ainda diz, olha, enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? O Senhor fazendo uma pergunta aqui, irmãos. O coração nosso é perverso. Muitas das vezes nós queremos coisas hoje que amanhã a gente arrepende. A gente fala, meu Deus, para que eu fui pedir isso? Meu Deus, para que eu fui estudar para isso? Meu Deus, para que eu fui fazer tal coisa? Porque o coração é perverso. Tem muita gente que fala assim, eu ando segundo o meu coração. Se o meu coração inclinar para isso ou para aquilo, eu faço. Cuidado, hein? Cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Muitas das vezes inclinaremos o nosso coração a fazer coisas que Deus nos chamou para fazer. A querer coisas que Deus não nos chamou para querer. E muitas das vezes o nosso coração inclina pela vontade, né? Ou a gente quer fazer algo para Deus, a gente até fala assim no coração, não estou sentindo de fazer isso. Cuidado, que o coração é enganoso, perverso. E não é a pastora Águida que está dizendo que o coração é perverso, não, irmãos. É o próprio Deus. É a palavra de Deus que está ministrada, louvado seja Deus, no verso de número 9, do capítulo 17 de Jeremias, dizendo que o coração humano é perverso e enganoso. Ele nos engana. Ele engana. Porque imagina o nosso coração, se eu for sondar e perguntar para cada um aqui, não precisa responder, fica no teu coração. Quem foi a primeira pessoa que você se apaixonou? Você casou com ela? Está com ela hoje? Porque enganoso é o coração. Raras exceções vai dizer se eu estou com aquele que eu apaixonei a primeira vez. Será? Pode ter sido o primeiro, mas o seu coração se inclinou para ele primeiro? Ou teve outro no caminho? E aí quando você encontra com outro no meio da rua, você fala, graças a Deus que eu não casei com isso. Louvado seja o nome do Senhor, que hoje eu não casei, não tive família, não constituí nada com fulano ou com ciclano. Por quê? Porque você olha e ali no seu coração já se arrepende. Agora imagina se você tivesse dado vazão ao teu coração. Aleluia. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Nos enganamos. Enganamos com pessoas, sim ou não? Confiamos em pessoas que depois nos decepcionam, sim ou não? Achamos, apostando todas as nossas fichas em muitas pessoas que depois a gente olha e fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Não é assim? Porque enganoso é o coração. Quem conhece é só Deus. Quem tem poder de andar no meu e no teu coração é só o Senhor. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós queremos hoje, sabe? Porque muitas das vezes nos pegamos correndo atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento, querendo alcançar coisas que para ele é impossível alcançar. Mas para Deus não. Mas se esquece do Senhor, se aparta de Deus, deixa Deus, corre de Deus, né? Corre só atrás das suas vontades, larga a igreja de lado, larga a obra de lado, larga o chamado na sua vida de lado. Sabe por quê, irmão? O seu chamado é seu, não é meu, não. A pastora Águida está aqui cumprindo um papel, a função a qual o Espírito Santo de Deus entregou na mão dela. Mas a função sua, aquilo que Deus te chamou para
fazer, Ele não vai cobrar de mim, Ele vai cobrar de vocês. Aquilo que Deus te chamou para desempenhar é o papel seu. O seu chamado para com Deus é você que vai prestar conta com Ele. A hora que você chegar diante de Deus, aonde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, todo joelho, e confessará: ó, agora eu reconheço que o Senhor é Senhor mesmo, hein? Não é assim? E nós vamos prestar conta das obras. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus colocou na nossa mão. Sabe por quê? Porque como Judá tinha promessa, a nossa vida também tem promessa. Deus nos chamou para algo nessa terra. Nós não estamos aqui apenas de passagem. Cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Ainda que seja para falar para alguém lá na rua: olha, Jesus te ama. Ainda que seja para chegar no seu local de trabalho e falar: olha, Deus tem solução para a sua vida. Porque ainda que você não convide ele para a igreja, aquilo vai ficar martelando na mente dele. Vai ficar o quê? Deus tem alguma coisa para a minha vida? Aquele que está no mundo rejeitado lá fora, que você falar: Jesus te ama, algo vai ficar martelando na mente dele e falar: Jesus me ama. Mas nem minha mãe me ama, nem meu pai me quer, Jesus me quer. Aquilo vai ficar martelando. Mas cada um de nós somos chamados e colocados nas nossas mãos um talento. Aleluia, Jesus. Talento é um dom. É algo que Deus concede para nós, seres mortais, sabe? Porque o talento é de Deus para o homem, para que outros homens se acheguem a Deus. O talento não é para você ser mais bonito. O talento não é para você ser exibido. O talento não é para você se aparecer. É para você granjear a alma para o Senhor. Aleluia. E nós seremos cobrados. Porque a Bíblia fala sobre a parábola do rei, que foi viajar e entregou o talento na mão dos seus conservos. E depois chegou diante deles cobrando: olha, cadê o talento que eu coloquei na sua mão? Todos tinham granjeado mais talento, né? O que recebeu 2, o que recebeu 5, o que recebeu não sei quanto. Mas aquele que tinha ganhado um talento falou: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem que semeia, que colhe aonde não semeou. Eu tive medo. Eu peguei o seu talento e escondi na terra. E ele vai dizer: servo mau e infiel. Por que não colocaste então pelo menos no banco? Que eu ia estar recebendo os juros, né, daquele talento que eu te dei. Mas você não fez nada. Chamou aquele homem de servo mau e negligente, infiel. Cada um de nós foi colocado talentos. Não é um só. Tem pessoas aqui até que pode ser que tem um talento, mas tem gente que tem mais. Mas não querem fazer nenhum. Quanto mais os outros mais, né? Fomos chamados por Deus. Judá era um povo chamado, escolhido por Deus. E que preferiu confiar na força do próprio braço do que ter a sua confiança no Senhor. Foi necessário o profeta Jeremias, o homem de Deus, chegar para eles e dizer: olha, vocês querem se tornar como aquele arbusto no deserto? Aquele arbusto vai secar com calor. Ele vai morrer. Porque ele apartou. Não tem a fonte de água viva perto dele. Vocês que estão deixando ao Senhor, volte para a presença. Tem gente aqui que está falando: pastora, mas eu não afastei de Deus, não. Eu estou aqui na igreja. Às vezes senta aqui, o pensamento está lá na rua. Senta aqui, o pensamento está lá em casa. Que hora que essa falação vai acabar para eu ir embora para casa? Que hora que a pregação vai encerrar para eu poder ir dormir, para eu comer o lanche? Estou doido para sair para comer alguma coisa. Irmãos, o maior alimento é a palavra de Deus. Nós comemos e bebemos todos os dias. E a palavra de Deus deveria ser assim na minha e na sua vida. Deveria ser todos os dias. Agora nós vemos na casa de Deus de vez em quando. E quando chegamos aqui estamos doidos para ir embora. Aí será que o nosso prazer